Era por volta das 11h19 da manhã, quando a estudante Raquel Scott, de 17 anos, lanchava com o amigo Richard Castaldo, também de 17, no gramado ao lado da entrada oeste da Columbine High School. Naquele momento, Castaldo viu um garoto jogar uma bomba caseira que mal explodiu. Pensavam que se tratava apenas de uma brincadeira ou algo do tipo. Não levaram a sério. Mas tudo mudou em uma fração de segundo, depois de Eric Harris gritar: "Vai, vai, vai!" Acompanhado de Dylan Klebold, eles sacaram as armas de seus casacos e começaram a disparar. Richard levou 8 tiros, sendo baleado no peito, braço, costa e abdômen. Paralisado do peito para baixo, caiu no chão inconsciente. Já a Raquel se tornou a primeira vítima fatal do massacre de Columbine, que aconteceu em 20 de abril de 1999. A estudante foi baleada 4 vezes com tiros na cabeça, tronco e perna e morreu instantaneamente. Ao todo, Eric e Dylan mataram 12 alunos e um professor, e feriram outras 21 pessoas antes de tirarem suas próprias vidas na biblioteca da escola. Mas mesmo após 2 décadas e meia do massacre de Columbine, os traumas da chacina ainda assombram os sobreviventes. Esse é um dos primeiros e mais sangrentos tiroteios em massa da história. Ainda hoje, os assassinos têm legião de fãs pelo mundo. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho te explico. Era 20 de abril de 1999, na cidade de Littleton, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. 2 estudantes invadiram a Columbine High School e começaram aquele que foi um dos primeiros massacres em escolas a chocar o mundo. Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17, cursavam o 3º ano do ensino médio, por isso não tiveram grandes dificuldades para entrar no colégio. Eles eram alunos medianos, ou seja, não tiravam as melhores notas da sala, mas também não ficavam de recuperação. Eram bons alunos, mas sem grandes amigos. Após muitas investigações, a polícia concluiu que o crime foi estimulado pelo desejo de vingança. Tanto Eric quanto Dylan não eram considerados populares e sofriam bullying. Ambos arquitetaram o crime juntos e naquele 20 de abril, às 11h14, entraram na escola com bombas caseiras e armas de fogo. Tinha início o que ficou conhecido mais tarde como o Massacre de Columbine. A ideia dos jovens era explodir algumas bombas na cafeteria e atirar nos alunos e funcionários que saíssem correndo. Mas o plano foi por água abaixo quando os dispositivos falharam. Eric e Dylan então voltaram para a cafeteria onde tinham plantado as bombas e no caminho até o local começaram a atirar aleatoriamente nas pessoas que vinham pelo caminho. Eric, que sempre estava na liderança das ações, chegou à biblioteca junto com Dylan às 11h29. O cômodo foi palco da mais sangrenta ação dos atiradores: 10 mortes. Mas não foi simplesmente os muitos e muitos tiros disparados contra as vítimas que chamaram a atenção. Os americanos protagonizaram uma guerra psicológica com os que estavam no local, ameaçando, assustando, perseguindo e brincando literalmente com a vida das pessoas. A ação, que foi transmitida em tempo real em muitos canais de TV, inspirou uma das mais famosas cenas da primeira temporada de American Horror Story, em que Tate Ladle prende alguns colegas de escola na biblioteca e atira em todos eles. A frieza dos assassinos era de espantar. Depois de matar os que estavam presentes na biblioteca e terem liberado apenas um aluno do qual gostavam, segundo especulações, a dupla retornou para a cafeteria, onde tomou água, descansou e conversou tranquilamente antes de voltar à ativa. Às 12h08,
a polícia finalmente chegou ao local e cercou a escola. Acuados, Eric Harris e Dylan Klebold se suicidaram com um tiro na boca. Apenas 4 horas depois, o colégio foi decretado novamente como um ambiente seguro. Mas para quem? Ainda hoje, muitos sobreviventes lutam diariamente para se livrar dos fantasmas do passado. No total foram 13 mortes, incluindo a dos atiradores, dos alunos e de um professor. O massacre foi o primeiro a ser transmitido em tempo real em muitos canais de televisão norte-americanos, iniciando uma prática que depois se tornaria bastante comum e polêmica, a influência da mídia em casos do tipo. O mais assustador nessa história toda, se é que podemos classificar os fatos dessa maneira, é que os assassinos de Columbine se transformaram em uma espécie de herói para muitos estudantes mundo afora, principalmente para aqueles que sofrem bullying e são marginalizados pelos colegas como eram Eric e Dylan. Não é difícil encontrar na internet pessoas ostentando por aí tatuagens em homenagem ao massacre e seus idealizadores. Eric e Dylan inspiraram, inclusive, tatuagens de amizade. Até hoje, muitas garotas não têm vergonha de esconder o amor que sentem pelos assassinos que faziam parte de uma máfia conhecida como a Máfia da Capa Preta, formada por alunos da Columbine High School que não gostava de negros, hispanos e atletas e se baseavam nos preceitos do nazismo para viver e bolar planos de destruição em massa. Embora o massacre tenha ligado um alerta, os assassinatos em massa se repetiram com certa frequência ao longo dos últimos anos. Para se ter uma ideia, dados apontam que desde 2006 ocorreram quase 600 ataques em que 4 ou mais pessoas morreram, sem incluir o perpetrador. Mais de 80% das 3.045 vítimas desses ataques foram mortas por armas de fogo. Além disso, em todos os Estados Unidos, inúmeras pessoas foram expostas a tiroteios em escolas que não se tornaram massacres com vítimas em massa, mas isso não significa que sejam menos traumáticos. Os impactos podem durar a vida toda. Mas o tempo também é um fato de cura, sendo crucial para os sobreviventes não só terem a real dimensão do que viveram, como também importante para eles conseguirem lidar com tudo isso. O fato é que a Columbine não criou um problema de segurança, mas uma sensação de insegurança, o que não é a mesma coisa. Não é por acaso que a Columbine também chamou a atenção para o uso de antidepressivos por adolescentes. Percebeu-se um sinal de um novo mal-estar de viver, ruim para as vítimas, ruim para os carrascos. Desde aquela manhã de 20 de abril de 1999, o mundo passou a conhecer esta forma de atributo como bullying, e seu resultado como um massacre que até hoje choca a todos.